Um são as obras, pelas quais a gente tenta merecimento. A outra é a fé, na qual você nunca vai merecer, mas recebe gratuitamente e descansa nela. E ama, se alegra nisso. E isso é impossível. As obras não podem receber a graça, porque daí a graça não seria mais graça. Seria uma transação comercial, seria uma dívida que Deus te deve e Deus não lhe deve nada. Ponto, nunca. A única maneira de se relacionar com Deus é pela graça, através da fé. Agora, de volta ao ponto do verso 5, que é poderoso nesse verso. É poderoso para o ministério. Isso é confirmado em algum outro lugar, além do capítulo 12 e 15 que lemos antes. Deixe-me ler um verso do capítulo 5, verso 21, onde diz: como o pecado reinou, marque essa palavra, reinou, como um rei. Como o pecado reinou na morte, também a graça reine como um rei. Graça reine pela justiça, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos resumir o que vimos até agora. Este é só o ponto 1. Temos 3 pontos como esse. Frase 1. Através de Cristo nós recebemos graça e apostolado. É o que estamos falando agora. E vimos que graça é um poder, dado livremente através de dons e ministérios, levados através disso. Para Paulo foi o apostolado. Para você, agora, eu posso começar a falar sobre maternidade. Eu posso falar sobre solteirice. Posso falar sobre vida estudantil. E eu posso falar sobre programação em computadores. Posso falar sobre enfermeiras. Posso falar sobre os professores da escola dominical. Qualquer que seja o chamado de Deus para a sua vida. Ser solteiro é um chamado para alguns. Ser mãe solteira é um chamado para alguns. A maternidade é um chamado para muitas pessoas. O ponto aqui é: ninguém pode cumprir o seu chamado se não for pela graça. Paulo não poderia ser apóstolo sem a graça. Mães não podem exercer a maternidade sem a graça. Solteiros não podem ser solteiros sem isso. Viúvos não podem ser viúvos sem a graça, de uma maneira que agrade a Deus. É um poder para o ministério e para o chamado. É de graça e ninguém merece. E através da fé é que você recebe, não pelas obras. Esses são os pontos que vimos até aqui. Vamos agora para a próxima frase. A saber, a obediência da fé. Através do Filho vivo de Deus, ressuscitado com poder, nós recebemos graça e apostolado para trazer a obediência da fé. Então, a graça é dada para um chamado, como o apostolado ou maternidade, para um efeito específico na vida das crianças. Você poderia dizer, ou na vida dos gentios. E o efeito descrito aqui é a obediência da fé. Cada pai que está aqui na frente deveria ter como principal objetivo para essas crianças a obediência da fé. O que é isto? A que essa frase se refere? Existem 2 possibilidades aqui. Quem tem a versão NVI já viu uma delas, porque eles já traduziram. Escolheram uma e excluíram a outra, a saber, a obediência que vem pela fé. Esse é um possível significado. Outro significado é a obediência, que é a fé, ou a fé, que é obediência. Essa palavra em inglês é ambígua, e a construção aqui é ambígua. Quando você diz atos de coragem, você quer dizer atos que vêm da coragem. Atos se destaca. Ou quando se diz bloco de madeira. É muito diferente o uso da palavra de. O bloco é feito de madeira. Qual desses aqui é a obediência que vem da fé? A fé leva a atos de obediência?
Ou é a fé que é a obediência, ou seja, a obediência é a fé? Pois quando o Evangelho diz creia, e você crê, você obedece. Então fé é obediência. Qual deles é a correta? Os comentaristas e os estudiosos se dividem aqui e quase não existe jeito de ter certeza, olhando somente para a frase. Mas eu vou dizer que caminho eu estou inclinado. E por quê? E vocês analisem vocês mesmos. As duas são verdade, de qualquer maneira. Verdade absoluta, teológica e bíblica. A questão é qual delas Paulo quer dizer aqui. Eu gosto muito do comentário de Leon Morris. Por que usar duas palavras se você quer dizer apenas uma palavra, fé? Se Paulo queria dizer, nós recebemos graça e apostolado para trazermos fé entre os gentios, por que ele complicou as coisas dizendo a obediência da fé ao invés de fé apenas? No livro de Romanos, obediência é muito importante. O capítulo 6 vai falar sobre obediência. Você é um escravo daquele a quem obedece para a justiça ou para o pecado. Capítulo 9, verso 22 diz, pela fé e não pelas obras, nós obedecemos à lei. Capítulo 14, verso 23 diz, o que não vem da fé é pecado. Quer dizer que qualquer tipo de obediência ou outra ação que não brota de um coração com fé acaba sendo apenas pecado, porque desagrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, dizem Hebreus 11:6. Por causa desses versos e por causa dessa palavra obediência, eu sou inclinado a ir com a versão NVI aqui e dizer que o significado é o objetivo ou o efeito do apostolado de Paulo e da graça, que é trazer fé que leva à obediência, ou trazer obediência que brota da fé. Diga da forma que quiser, as duas são verdadeiras. A fé é o seu objetivo e a obediência que vem da fé é o seu objetivo. Paulo coloca um prêmio para o fato de que a obediência vem pela fé.